sonhos, novas realizações. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 43, versículo 19. Isaías, capítulo 43, versículo 19. Apenas um versículo, seria mais temático do que expositivo. Hoje, eu gostaria de falar sobre mudanças. Isaías capítulo 43, versículo 19. Diz assim: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Podem tomar assento. Eu louvo a Deus por esse texto que nós lemos, louvo a Deus pela vida dos irmãos, louvo a Deus por nossa igreja. Irmãos, o texto do qual estamos diante aqui, esse versículo, tratado de modo temático, ele nos fala sobre mudanças. E por muitas vezes, todos nós sofremos alguma espécie de mudança. Uma mudança no trabalho, uma mudança na empresa, uma mudança na vida. E as mudanças por muitas vezes assustam algumas pessoas, outros muito ansiosos, temem o que podem vir a acontecer. E as coisas mudam e às vezes nós nos perguntamos, né? Tudo mudou aqui no trabalho, e agora? Tudo mudou na minha vida, e agora? E não sabemos o que fazer. Nesse texto nós recebemos uma palavra de Deus, de que Deus renova todas as coisas Deus renova. A todo momento é fato que ocorrem mudanças em nossas vidas, a todo instante. Algumas são bruscas, outras são muito mais leves, corriqueiras, do dia a dia, não é? Você pode trocar de roupa, você pode mudar de roupa, se olhar no espelho, e até mesmo no espelho perceber uma mudança nos seus traços físicos por conta da idade. A idade avança, nós nos olhamos no espelho e, nossa, como mudou. Não é? As coisas mudam. Segundo Stephen Covey, existem basicamente dois tipos de criações baseados nessas mudanças. Há uma criação que é uma criação mental e há uma criação que é uma criação física. Todas as coisas que são criadas, segundo ele, é o ponto de vista, seria criado pelo menos primeiramente na mente. Do modo como Deus, ao criar o mundo, Ele planeja primeiro as coisas, ordena no seu pensamento e cria aquilo que Ele deseja criar. Um dos hábitos das pessoas que mais são eficientes, mais são eficazes, as pessoas que são mais bem-sucedidas, normalmente, têm como um hábito muito frequente já começar alguma coisa pensando no seu fim. E é assim que normalmente o cristão leva a sua caminhada cristã. Ele vive uma vida cristã pensando no céu. Nós sofremos, mas pensamos no céu. Nós vencemos e pensamos no céu. E normalmente quando nós pensamos no fim, naquele fim positivo, naquele aspecto bonito da vida, naquilo de belo que vai acontecer conosco, isso nos dá força para enfrentarmos as dificuldades, as mudanças, as coisas que vão acontecendo no dia a dia, que não são poucas coisas. E Deus diz aqui na sua palavra: eis que faço uma coisa nova. Deus pode estar mudando muitas coisas em nossa vida, mas é bom que nós tenhamos ciência de que se nós pertencemos a Ele, se nós somos servos do Senhor, é Deus quem faz todas as coisas novas em nossa vida. A nossa vida pertence ao Senhor. Primeiramente, a mudança, ela exige de nós um plano. Porque quando as coisas mudam, nós precisamos pensar no que fazer. Há pessoas que passam por dificuldades no trabalho, que as coisas precisam mudar e precisará ser feito um remanejamento daquilo que se fará
Olha, as despesas são muito altas, eu não estou conseguindo levar desse jeito, então eu preciso agora remanejar. O que fazer? Senta-se então, elabora-se então um plano, e a pessoa precisa colocar aquele plano elaborado em execução. Deus, Ele muda as coisas quando Ele quer. Ele é Senhor de todas as coisas. Deus decidiu uma vez mudar as coisas aqui na terra, e Ele chamou Noé e comunicou a Noé que era desejo dele mudar tudo que tinha aqui na terra. Deus então entrega um plano a Noé. Olha, você vai construir uma arca, e aqui estão as medidas da arca. O plano está em tuas mãos. Olha só, Deus decidiu mudar. Deus decidiu criar algo novo, fazer algo novo, algo diferente, algo que então as pessoas não imaginavam que aconteceria. Ele então entrega isto a Noé, e está aqui todo o plano muito bem elaborado. Se você seguir o planejado, você será bem sucedido. Então, certamente, para cada mudança que ocorre na tua vida, Deus tem um plano já entregue ao teu coração, para que você ponha em execução e seja bem sucedido para a glória de Deus. Então, se você vem buscar uma resposta de Deus hoje, de algo que acontece, de algo que está mudando, de algo que precisa ser mudado, saiba que Deus, Ele tem um plano para a tua vida, um plano de mudança, e Ele já coloca em tua mente, cravado lá no teu coração, quais são os seus desígnios para a tua vida. Mas você precisa seguir o planejado. Porque imagina se Noé recebe todo o plano de Deus, mas não constrói a arca conforme Deus tinha dito para construir. Imagina se Noé recebe o plano de Deus, mas não põe o devido plano em execução. Ele não seria tão bem sucedido como ele foi, se ele não obedecesse ao que Deus tinha planejado para ele. O que você precisa construir, eu não sei, certamente hoje não é uma arca que você vai fazer para que a sua vida decole, certamente não é uma arca que você precisa fazer, mas algo precisa ser construído para que quando chover, você não seja naufragado. Algo precisa ser construído em tua vida para que você não se afogue, para que você não morra, e saiba que o plano de Deus já está sendo colocado em tua mente e em teu coração. Segue então os planos de Deus, mas não fique sem seguir as suas orientações. Em Lucas capítulo 14, versículo 28, está escrito: qual de vós, querendo construir uma torre, não assenta primeiro para fazer as contas dos seus gastos? É necessário que nós planejemos então, sempre que nos deparamos com a mudança, com qualquer espécie de mudança, Deus requer de nós que nós então coloquemos algum plano em execução. Vamos planejar. Espera aí, eu não posso pensar em fazer alguma coisa sem assentar primeiro, planejar e ver o que eu preciso fazer. Em Lucas 14 também, lá no versículo 31, já diz: ou um rei que está prestes a travar uma batalha contra outro rei, ele não vai também assentar lá para fazer o seu plano, para ver se com 10.000 soldados ele consegue vencer os 20.000 que guerrearão contra ele. Ele precisa planejar para que ele possa guerrear. Então, irmãos, nessa noite, Deus certamente tem um plano para você, e colocou um plano no teu coração e na tua mente, que é um plano que é de Deus, para que mediante as mudanças da vida, você seja bem sucedido. Mas então não deixe de seguir as orientações de Deus, para que você seja bem sucedido. Faça então alguma coisa. Não podemos ficar inertes mediante as mudanças. As mudanças acontecem. O Brasil ficou em crise, o desemprego chegou, uma doença veio, alguma coisa na casa aconteceu, alguma coisa na minha vida pessoal aconteceu. O que eu preciso fazer então? A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 23: os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Quando os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e o homem se deleita no caminho do Senhor, e não o caminho. Para caminhar, você caminha passo
a passo. Ninguém caminha uma légua sem primeiro caminhar um passo. Ninguém anda quilômetros sem primeiro andar metros. Ninguém anda metros se não deslocar-se centímetros. Então, primeiramente, é necessário que você entenda que para que você trilhe o caminho que Deus tem para a tua vida, mediante as mudanças que lhe foram propostas, você caminhe então, ocupando passo por passo na direção que o Senhor tem colocado em tua vida. Louvado seja Deus. No versículo de número 24 diz: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ainda que esta pessoa, ainda que você, ainda que o irmão, ainda que a irmã, que sofreu muitas mudanças na vida, tropece por conta daquelas mudanças. Olha a palavra linda quanto a vencer as dificuldades que Deus nos dá. Ainda que essa pessoa caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. É bom que você imagine agora o apóstolo Pedro, não é? Quando Pedro, ele está naquela nau, naquele barco, e de repente vem Jesus vem andando por cima das águas. Alguns dizem, é um fantasma. Certamente é um fantasma, mas Pedro, o mais afoito, ele olha e ele acredita que é Jesus. Jesus fala quem é, mas Pedro fala, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Eu quero ir até o Senhor. E ele começa a caminhar sobre as águas. Mas como qualquer mudança assusta, porque não é normal um homem andar sobre as águas, como qualquer mudança assusta, ele começa a naufragar, porque ele não crê então naquilo que está acontecendo. Então Jesus segura nas mãos de Pedro e o levanta, porque Jesus é sempre o nosso amparo. Cumpre-se então na vida de Pedro o mesmo que o salmista relatou aqui no Salmo 37: ainda que caia, não ficará prostrado. Se as coisas estão mudando na tua vida, você não vai ficar prostrado, porque Jesus estenderá a sua mão, ele vai segurar na tua mão, porque a Bíblia diz, ele vai te suster com a sua mão. Louvado seja Deus. Há um hino que diz, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. E cumpre-se de fato o que o salmista diz: ainda que caia, não ficará prostrado. É importante, irmãos, que nós saibamos controlar as nossas ações. Mediante as mudanças, o texto que nós lemos aqui, ele diz, eis que faço uma coisa nova. Deus está se referindo à nação de Israel. A nação de Israel trava várias batalhas. Muitas batalhas a nação de Israel trava. Mas agora Deus dá uma palavra de conforto a essa nação. Olha, as coisas estão mudando. As coisas estão diferentes. As coisas não estão como antes. Eu faço as coisas tudo nova, mas o Senhor está com eles. A mensagem que Deus queria dar a eles era essa. Tanto que no versículo 18, o versículo que antecede o texto, diz, não vos lembreis das coisas passadas. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Sabe aquela coisa passada que não te faz bem? O conselho de Deus é esse: não vos lembreis. Faça com isso o mesmo que Deus faz conosco no que tange ao pecado. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados, não é? E Ele lança no mar do esquecimento, para nunca mais de lá os resgatar. O Senhor, quando perdoa, Ele perdoa definitivamente. Deus não perdoa mais ou menos. Deus não quase perdoa, não é? Deus perdoa os nossos pecados.
é importante que nós controlemos as nossas ações, porque por vezes você reage a essas mudanças, não é? E essas mudanças nem sempre são provocadas por nós. O povo de Israel não esperava às vezes que o inimigo os atingisse. O povo de Israel, nos vários momentos que sofreram, não esperavam mudanças, nem mesmo às vezes no governo. Porém, várias mudanças aconteciam. Então, nós não temos pleno domínio das mudanças que acontecem. Mudanças acontecem a todo tempo. Em todo momento ocorrem mudanças em nossas vidas. Nesse sentido, Jesus até orientou os discípulos que olhassem para as crianças e que eles fossem como crianças. Quem é que muda mais que uma criança? Você vê na criança uma mudança diária. As crianças mudam a cada dia, mas nunca perdem o brilho. As crianças vão mudando, mas continuam brilhando. Vão mudando, mas continuam felizes. Vão mudando e vão crescendo. Deus quer que nós cresçamos com tudo aquilo que tem mudado. Porque por vezes nós não queremos que as coisas mudem. Recentemente na classe do jovem Rendel, que estava ministrando lá, eu falei sobre um livro que havia lido, Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse livro fala da história de um rato que vivia num labirinto e lá tinha um grande queijo. E aquele rato estava acomodado àquele queijo. Ele comia um pedacinho do queijo e lá ficava. Dormia, acordava e comia novamente. No entanto, um dia ele acordou e não tinha mais queijo. O queijo lá não estava mais. Então ele precisou começar a andar pelo labirinto, começou a procurar algum queijo. Então achou um queijinho pequeno, diferente, de um sabor diferenciado que ele nunca tinha provado, experimentado. Comeu, saciou-se e continuou correndo. Ora encontrava queijo, ora não encontrava. Ora comia outra coisa, não é? Então, por muitas vezes, nós queremos estar com um queijo bem grande, acomodados na situação que nós estamos. Quem é que não quer um emprego estável, saúde eterna, juventude eterna, nunca envelhecer, estar sempre bonito, estar sempre bem aparentado? Quem é que não quer? Não é? Quem é que não quer deixar de se sujeitar aos efeitos das mudanças da vida? Mas a vida, ela é feita de mudanças. Então, por muitas vezes, Deus vai nos tirar da comodidade que nós estamos. Deus vai mexer com a gente, com a comodidade que a gente tem, com aquela aparente vida sossegada que você está vivendo. Então, às vezes acontece alguma coisa e você diz: poxa, mexeram no meu queijo. As coisas não estão mais como antes. Não é? Alguma coisa ruim aconteceu. Alguma coisa mudou. De modo que eu não estou tão tranquilo ou tão tranquila como estava antigamente. A minha vida agora não está sossegada. Mas é nesse sentido, e é justamente nesse momento, que Deus quer que você confie nele. Porque se ele é que é o Senhor, que é o gestor de todas as mudanças na vida do cristão, na vida da igreja, é necessário que você compreenda que a palavra que Deus deu à nação de Israel, que Deus estava com eles e que Ele mesmo faria nova todas as coisas da vida deles. É necessário que você creia nessa palavra e confie que Deus está com você. Nosso ideal, se nós quiséssemos, nós tivéssemos poder, aliás, porque querer queremos, mas se tivéssemos poder, nós não mudaríamos as coisas boas. Tudo que é bom em nossa vida, a gente não quer mudar. Não, eu não vou mudar. Então, olha só, Senhor, eu vou ficar sempre naquela igreja, eu nunca terei problemas na igreja, eu sempre terei saúde, eu não vou envelhecer, as coisas, eu sempre vou estar com dinheirinho. Naquele dia que tu receber um dinheiro e estar com dinheiro, se você pudesse, você falar: eu sempre vou manter esse dia. Mas só que as coisas mudam. O próprio apóstolo Paulo, ele falou conosco sobre isso, dizer que ele sabia viver tanto na fartura quanto na escassez, dizendo para nós, para cada um de nós, que nos dois extremos da vida ele tinha passado, ou seja, tanto no norte quanto no sul da tua vida, nos altos e nos baixos, Deus está
contigo. Essa foi a vida experimental de Paulo. Paulo não sabia disso porque o outro falou. Paulo sabia que Deus estava com ele quando as coisas mudavam, porque ele experimentou Deus na vida dele. Irmão, a coisa mudou na tua vida, as coisas estão diferentes. Experimente isso, que Deus está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você vencerá quaisquer mudanças que o Senhor permitir que você passe e atravesse. O Senhor está com você. A mudança, irmãos, ela é inevitável. Acontecerão muitas mudanças na vida. Se não numa instância da vida, em outra. Se não numa fase, em outra. No entanto, muitas mudanças acontecerão. Deus tem uma finalidade para cada uma delas. Para cada mudança, para cada coisa que mudou, Deus tem uma finalidade diferente. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz assim: porque eu sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz e não de mal. Olha só, Deus está dizendo aqui que Ele sabe os pensamentos que Ele pensa de cada um de nós. Ele sabe aquilo que vai ser planejado, o planejamento, a intenção do coração de cada um. E o pensamento de Deus para a tua vida, quanto a qualquer coisa que vai mudar, meu irmão, não é um pensamento de mal, não são pensamentos ruins. A Bíblia diz, são pensamentos de paz. De paz. Porque normalmente a primeira coisa que as mudanças ruins trazem para nós é a intenção de retirar a nossa paz. O cristão passa a não ter paz, a pessoa passa a não dormir direito, passa a não comer bem, não é? Porque não tem mais paz. Porque foi-lhe retirada a paz. A vida aparentemente sossegada que tinha estava boa. E mesmo que não estivesse lá tão boa, a vida ela estava na comodidade. Nós vamos levando, né? Tá bom, estou acostumado assim mesmo. Mas se as coisas mudarem de repente, daí a gente precisa de uma palavra de Deus. E essa é a palavra, que qualquer mudança que vem à tua vida, não é uma mudança para estragar a tua vida, não é uma mudança de mal, não é uma mudança ruim para a tua vida, mas é uma mudança de paz. Deus pretende que você tenha paz, meu irmão, em meio à guerra, em meio às dificuldades. Deus quer trazer paz para a nossa vida. As pessoas não violam, irmãos, a lei de Deus quando nós deixamos de seguir os planos de Deus. Nós não violamos a lei de Deus. A questão não é violar a lei de Deus. A questão é que quando nós desobedecemos os mandamentos do Senhor, não seguimos o planejado do Senhor, nós é quem nos quebramos contra a lei de Deus. Desobedecer, não seguir a vontade de Deus, muito mais do que violar a lei de Deus, é quebrar-se a si mesmo contra a própria lei de Deus. Porque violar a lei de Deus, Deus ele tem uma lei que não muda. Porque, irmão, a vida muda, você muda, não é? Todos nós mudamos, a pessoa envelhece, os amigos mudam, namorados mudam, não é? Muitas coisas acontecem, emprego muda, situação financeira muda, estado de saúde muda, mas se tem algo que você pode ter certeza de que não muda, é que o nosso Senhor não muda. Deus não muda. O autor da carta aos Hebreus, nos referenciando na pessoa de Jesus, ele vai dizer que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Continuará sempre sendo o mesmo. Então as coisas podem mudar, as coisas podem ficar mais difíceis, não é? Os amigos podem se afastar, alguma coisa na vida pode acontecer, algo pode ser quebrado, um elo pode ser
quebrado, mas Deus é imutável. O seu amor permanece o mesmo, a sua graça permanece a mesma, a sua bondade permanece a mesma. Deus continua de mãos erguidas para abençoar a sua igreja. Deus, então, quando o homem sofre mudanças, Ele nos conforta, dizendo a cada um de nós: ainda que as coisas mudem, eu, o Senhor, não mudo. Louvado seja o nosso Deus. Deus não muda, meus irmãos. Qual então deve ser a reação adequada de um cristão para uma mudança? Porque, pastor, as coisas estavam indo bem e agora mudaram. Qual então deve ser a minha reação? A reação cristã para essa mudança. Irmãos, primeiramente, você vai se valer da mudança para buscar no Senhor qual é a vontade de Deus para a tua vida nesta nova fase que você vai trilhar. Porque Deus não permite nada à toa. Nada que aconteceu na tua vida é por um acaso. Nada mesmo. A Bíblia diz que os cabelos de nossa cabeça são contados, não é à toa. É porque Deus tem pleno domínio sobre todas as coisas. Mas é pleno domínio mesmo. Isso aqui não é uma linguagem figurada. Quando a Bíblia diz que Deus é Senhor, não há uma linguagem metafórica aqui não. Não há uma hipérbole, não é um exagero na linguagem, para que nós entendamos que Deus é maior do que o homem, simplesmente não. Deus, Ele detém de fato, literalmente, todo o domínio de todas as coisas na vida de um cristão. Então, se você precisa saber qual é a reação, porque já que você não pode evitar a mudança, no mínimo reagir, você tem que saber fazer. Não é? Porque você não pode evitar a mudança. As mudanças acontecem. Mas reagir, você precisa saber. Então aproveita, e como primeiro sinal de uma reação cristã, você busca em Deus conhecer qual é a sua vontade nessa nova direção que nós estamos trilhando. Senhor, qual é a tua vontade para mim? Porque as coisas mudaram. O que então que é o Senhor para mim nesta nova fase? Segundo, irmãos, veja a mudança de uma perspectiva sempre divina, nunca humana, sempre divina. Em Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Todas as coisas. Para tudo tem um tempo, irmão, tudo mesmo. Tem tempo de nascer, tem tempo de morrer, tem tempo de paz, tem tempo de guerra, tem tempo de abraçar, tem tempo de afastar-se de abraçar, tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Para tudo há um tempo determinado por Deus. Obviamente, você não gosta da mudança, não é? Quando essa mudança tem um aparente aspecto negativo. Nós nunca enxergamos os aspectos positivos das mudanças. Nós sempre olhamos o aspecto negativo. O cristão, então, é muito pessimista quanto às coisas que o próprio Deus tem feito em nossa vida. É natural do ser humano, é natural do cristão que ele seja pessimista, porque nós recebemos um convite, sabe de quem? Do nosso próprio eu, para olhar as coisas sempre sobre um aspecto negativo. Não era isso que o povo de Israel fazia? Deus usou Moisés para trazer uma mudança para Israel. O povo de Israel está lá, subjugado ao povo do Egito. Deus usa então Moisés como um libertador. Olha que mudança boa. Nós estávamos lá sob o governo de Faraó. A gente não podia decidir as nossas leis. Nós não podíamos definir o nosso horário de trabalho. Nada nós podíamos definir, porque quem mandava na nossa nação era uma outra nação. Mas agora prouve a Deus nos dar
fazer uma mudança em toda a nossa estrutura. E Deus nos liberta do Egito. 3 dias depois, está o povo de Israel reclamando com Moisés, o libertador. O aspecto negativo da mudança. Mas espera aí, Senhor. Quando eu estava lá no Egito, eu comia lá das cebola de Faraó. Lá tinha comida gostosa. Agora eu estou aqui eu estou no deserto. E agora? E aí, Moisés? O que a gente vai fazer? Então é natural que o cristão, ele acabe, se der lugar à sua própria carne, à sua própria humanidade, acabe sempre enxergando as características negativas das mudanças. Mas não é assim que Deus quer que você enxergue as mudanças. Ele quer que você olhe com o olhar dele, com o olhar divino, de que há tempo para todas as coisas. Se hoje foi um tempo que aparentemente é um tempo de sofrer, esse sofrimento vai te conduzir a um tempo de felicidade, que você vai dizer: se eu não tivesse passado por aqui, eu não teria chegado aqui onde Deus quis me trazer, porque Deus é Senhor de todas as coisas. O Senhor é quem sabe o que fará em nossas vidas. Ele continua, irmãos, sendo o Senhor. Tudo que você segurar em suas mãos, tudo, segure em suas mãos, mas não de modo tão apertado. Sabe por quê? Porque quando você segura tão apertado, se Deus abrir os teus dedos e aquilo cair, você sente mais dor. Você tem uma coisa, você gosta daquilo que tem. Se você se prender àquilo, segurar apertado naquilo, é isso aqui que está me fazendo feliz, é isso que me faz feliz. Se a tua felicidade estiver materializada naquilo que não é Deus, você está segurando apertado em alguma coisa. O dia que Deus abrir os teus dedos, Ele abre um, está caindo. Ele abre o outro, e quando abrir o outro, começa a sair da sua mão aquilo que tanto você amava, aquilo no qual tanto você se apegava. Quanto mais você aperta, quanto mais você se prende aquilo que Deus quer mudar, mais você vai sofrer, mais você vai sentir. Deus então quer que você passe a confiar absolutamente nele. Não materialize a tua felicidade em coisas e nem em ninguém. A tua esperança, a tua felicidade, a tua bênção, o teu progresso, os teus sonhos estão no Senhor, depositados no céu, e de modo algum Deus retirará aquilo que Ele tem preparado para você. Não aperte então aquilo no qual você se apega. De preferência, meus irmãos, se desapegue daquilo que tem ocupado o lugar de Deus, porque Deus é quem sabe o que Ele quer para a sua vida. Nesse sentido, não fique nunca confortado ou acomodado a quaisquer situações que você esteja vivendo. Nunca. Nunca. Se você está vivendo isso, eu estou vivendo agora, pastor, uma fase da minha vida em que eu me sinto confortável. Alguma coisa você precisa mudar. Não deposite em nada e nem em ninguém o conforto, esse sossego, mas deposita no Senhor, porque somente Deus é que não muda. Mantenha então o seu foco no que é mais importante, meus irmãos, no que é mais importante. Heráclito, o filósofo, ele chegava a dizer que a única constante da vida
A única constante da vida, a única coisa que não muda é que há mudanças. Então muitas coisas vão mudar. Muitas coisas mudaram na tua vida, certamente muitas ainda mudarão. Mas se você depositar no Senhor a tua confiança, essas coisas, todas essas coisas que mudarem, você estará nas asas do Senhor. Será muito bom para a tua vida depositar a tua confiança no Senhor. E somente no Senhor. Eu ouvi uma vez, uma palavra que dizia o seguinte: de algum sofrimento da vida, a pessoa sofre, estou passando por alguma coisa muito ruim, e daí você pode encarar aquele sofrimento, de dois modos. Essa mudança pela qual você passa pode servir de âncora para você, e aí quem joga uma âncora não sai mais do lugar, vai te parar, você vai ficar prostrado, ou então aquilo ali pode te dar asas, te dar uma nova visão, para que ao invés de parado você ficar, você prossiga, confiando sempre no Senhor. Eu concluo deixando 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: por cuja causa padeço, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Confie então no Senhor, porque no Senhor há segurança imutável de felicidade para sempre. Deus abençoe a vida dos irmãos em Cristo, em nome do Senhor Jesus.